E o ex-governador da Bahia, Rui Costa, do PT, assumiu nesta segunda-feira a Casa Civil, que é um dos mais importantes. Rui diz que as prioridades serão tocadas em paralelo com obras que estão paradas. Vamos acompanhar os destaques de Yasmin Costa. No primeiro discurso como ministro da Casa Civil, Rui Costa adotou um tom de união pelo país. Prometeu concluir obras atrasadas desde o governo Dilma Rousseff, mas admitiu que não sabe quantas estão paralisadas. Segundo o ex-governador baiano, a gestão de Jair Bolsonaro apagou obras não concluídas dos sistemas federais de monitoramento e controle. Transição verificou que, inclusive, obras foram deletadas dos arquivos como se concluídas estivessem. Como se o governo federal dissesse, aquela creche que está com 70% de execução, como a responsabilidade é do prefeito, não é mais minha, apaga do sistema e passa a ser um problema do prefeito numa tomada de conta junto ao Ministério Público. Não, é problema nosso e nós vamos resolver logo no início. As creches, as escolas, os postos de saúde, porque o povo está precisando. O ministro também afirmou que vai buscar diálogo com os governadores e a sociedade e prometeu para a próxima semana uma reunião com os outros 36 ministros para entender a situação de cada pasta. Nós buscaremos um diálogo intenso com o setor produtivo, com a sociedade. A orientação do presidente Lula é de discutir com todos os atores econômicos, sociais, é a retomada de um país que vai crescer, acelerar, dialogando. Então, sentaremos com cada ministro. A expectativa é que, à frente da Casa Civil, Rui Costa coordene a execução de políticas públicas de infraestrutura, como o Programa de Aceleração do Crescimento. O ministro também será responsável pela coordenação do Programa de Parceria de Incentivos, responsável pelas concessões. Mas Rui Costa assume o desafio com uma pasta um pouco esvaziada. Isso porque o petista ficaria responsável pela gestão das privatizações. Mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já determinou aos novos integrantes do governo, os ministros, que tomem providências para revogar os atos em andamento relacionados a privatizações de estatais. O despacho com a determinação de Lula foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Segundo o presidente, é preciso assegurar uma análise rigorosa dos impactos da privatização sobre o serviço público ou sobre o mercado no qual está inserida a referida atividade econômica. A princípio, 8 estatais terão o processo de privatização revogado, entre elas Petrobras, Empresa Brasil de Comunicação e a Dataprev. Depois da publicação do despacho de Lula, as ações da Petrobras chegaram a cair mais de 6% na manhã desta segunda-feira. Muito mais análise e comentário com os nossos analistas aqui. Diogo Schelp, Rui Costa, da Casa Civil, disse que quer retomar as obras paradas. Como você bem lembrou mais cedo, não é incomum que um governo recém-eleito critique a gestão anterior. Agora, esse discurso tem validade. O novo governo precisa apresentar resultados rapidamente, não é? Exatamente. É fácil fazer as acusações agora. E, aparentemente, há, em boa parte do diagnóstico que é feito em relação ao governo anterior, também muitas verdades, né? Por exemplo, a gente pode lembrar que aquelas medidas que foram adotadas no apagar das luzes do governo anterior, em que se fez uma grande desoneração de impostos para grandes empresas. Isso vai causar um prejuízo, de fato, para os cofres públicos e terá que ser revogado, mas leva um tempo para voltar atrás. Agora, eu achei interessante porque o Rui Costa também prometeu fazer um novo programa em que ele utilizará empresas, empreiteiras que foram condenadas na Lava Jato, né, que tiveram que fazer acordos de leniência na Operação Lava Jato por estarem envolvidas em casos de corrupção e que têm dívidas, portanto, com o Estado, né, tem multas a pagar
milionárias. E ele quer criar um programa em que essas empresas paguem essas dívidas fazendo obras, ou seja, construindo escolas, recapeando estradas e assim por diante, em vez de ter que pagar, né, o dinheiro e esse dinheiro entrar no orçamento e esse dinheiro, então, ser usado em obras. É uma situação um tanto quanto irônica, porque quem vai decidir essas obras é justamente um governo cujo chefe também foi um condenado da Lava Jato. Então, essa é a proposta inusitada que a gente escutou também de Rui Costa quando ele tomou posse. Ex-governador da Bahia, Coronel Tadeu Rui Costa, é um conhecido do cenário político e em destaque também, ao contrário do que cerca de metade do país queria através do antigo governo, as privatizações não vão acontecer em diversas das estatais. Adriana, o discurso do Rui Costa ele é semelhante ao do Camilo, do ministro da Educação, e também do ministro da Agricultura, ou seja, atacar o governo que acabou. Em relação às obras, eu acredito que o Rui Costa ele não tenha o menor conhecimento que existem obras paradas, sim, da época do PT, porque o que fez o governo anterior durante 4 anos foi retomar o máximo possível o número de obras que estavam paradas. Não se criou nenhuma obra nova, a não ser aquelas que envolviam capital privado, porque o governo não tinha dinheiro, isso é um fato. Então, todo o dinheiro que foi utilizado nos últimos 4 anos no governo Bolsonaro foi para retomar as obras nas rodovias, obras em ferrovias e tantas outras obras, e a principal, aquela transposição do Rio São Francisco, que eu gosto de lembrar sempre, que inicialmente foi orçada em 3,6 bilhões, na gestão do PT custou 12 bilhões e, curiosamente, sofreu 12 embargos judiciais por problemas de corrupção. O governo Bolsonaro, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, retomou essa obra, gastou mais 3 bilhões e terminou a obra. Então, assim está o Brasil hoje. Tem obras paradas? Claro que tem. Só ainda no Ministério do Desenvolvimento Regional foram encontradas 2.000 obras paradas em 2019, do programa Casa Verde Amarela. Muitas delas foram retomadas, mas muitas estão aí para serem terminadas. São empresas que receberam todo o valor da obra e sumiram. Isso era o governo PT. Eu acho que ele não tem conhecimento do estrago que foi feito de 2003 a 2014.